Eu sempre digo que não existem pessoas fracassadas, existem pessoas que desistem. Porque no nosso caminho, principalmente quem é empreendedor, né, sabe que existem montanhas, altos e baixos, mas que você precisa, para você alcançar o sucesso que você tanto deseja, é não desistir. Está no ar mais um meu, o seu, o nosso IraCast. IraCast voando até você. A nossa bagagem é a sua história. E hoje, para contar uma história pra lá de especial, história de vida, história de sucesso, de superação, eu tenho a honra de receber ela, que é empresária há mais de 5 anos e hoje ela é especialista em marketing para empresa. É isso mesmo, você tem sua empresa? Tá com dificuldade de vender, tá com dificuldade de atrair cliente? Então, escute a história dessa moça, o que é que ela faz e de que forma ela pode ajudar a tua empresa, hein? Com marketing para a empresa. Natália Ilcari, muito bem-vinda! Obrigada! É um Que prazer. privilégio ter você aqui! É um prazer estar aqui, né? Fiquei Uau! sabendo que esse podcast aqui tem, né? Esse podcast tem turbulência Tem às vezes. turbulências. Mas calma, nós estamos aqui hoje. Fique em paz, vai ser tudo tranquilão, tá bom? Bem-vinda, tá? Eu tenho Obrigada. certeza que vai ser um podcast maravilhoso, um bate-papo sensacional. Tenho Tá certeza. pronta? Aperta os cintos, o voo Bora. já Vambora. começou! Fala aí pra gente, qual o sentimento de estar hoje aqui? Eu acredito que é um sentimento, Ira, de gratidão, assim mesmo, sabe? A gente, né, já se conectou há algum tempo atrás e agora a gente tá, né, juntas novamente, né? E eu acredito, assim, que Deus não faz nada Por sem um acaso, é propósito, verdade. sabe? Então, eu acredito que esse momento aqui é um momento literalmente de gratidão mesmo, de poder estar no seu podcast, de poder Uau, contar um pouco da história, né? De fazer com que as pessoas tenham voos altos. uau. E é o sentimento que eu tenho, assim, de poder estar aqui com você, né? Com essa equipe maravilhosa que tá aqui por trás A equipe também. é braba, hein? Natália, hoje você é uma empreendedora já há mais de 5 anos, você começou a empreender muito cedo, você já me contou tudo isso. Mas assim, antes da Natália chegar onde ela está hoje, essa mulher posicionada, casada, Glória a Deus! que eu digo que ainda tá em lua de mel, né, com uma pessoa incrível que é o Júnior Cabral. Mas antes de tudo isso, quem é a Natália criança? Vamos fazer um voo rasante agora aqui. Bom, a Natália, criança, ela sempre foi uma menina muito sonhadora, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que andava com gente mais velha, então eu sempre comecei a amadurecer muito cedo, né? E isso fez com que eu automaticamente eh, tivesse algumas experiências antes, né? Até do que outras pessoas da minha idade, por exemplo, né? Não sou tão velha assim, calma. Mas eu sempre fui isso, eu sempre acreditei que a gente poderia mais, sabe? Que a gente pode realmente, assim, alcançar tudo aquilo que os nossos olhos, né? Eles veem. Então, assim, se Deus te permite você ver e estar em um ambiente, não é pra você simplesmente estar ali pra você só olhar. É porque ele realmente te deu aquele acesso pra você estar ali, sabe? Então, eu sempre acreditei desde nova que com determinação, com consistência, com coragem, né, e com ousadia, você ia alcançar novos patamares da sua vida. Então, desde quando eu tinha 8 anos, que meus pais foram embora. Meu pai foi embora para pagar uma dívida, me orgulho demais dele, né? Ele me ensinou isso muito desde Foi criança. embora? Foi embora pra onde? Como assim? Conta isso direito. Então, foi assim, quando meus pais tinham uma rede de restaurantes, quando, né, na minha cidade, que eu vim do interior, do interior, do interior, né? Vim de Cianorte, no Paraná, e eles tinham um restaurante lá, tinha algumas casas de aluguel, e meus tios foram para Minas. Quando eles foram para Minas, eles foram plantar café. Meus pais venderam tudo que eles tinham e foram plantar café também. Só que para minha família isso não deu certo. Então, meu pai e minha mãe ficaram com uma dívida muito grande, né? E dessa dívida, meu pai, por ser o homem honrado que ele é, eu admiro ele muito. Ele foi embora, ele foi pro Japão, né? Porque minha família é descendente de japonês, ele foi pro Japão
pra pagar essa dívida e minha família saiu de Minas e foi pra Cianorte de novo, que era a nossa cidade natal. Uau! Então, assim, desde muito cedo eu ouvia muito os meus pais, assim, correndo atrás. Eles sempre foram empreendedores. Então, eu sempre via, assim, eles realmente alcançando as coisas e arriscando para aquilo que eles acreditavam. Tem coisas que deram certo, tem coisas que não deram certo. Mas, assim, eu vejo essa força de vontade de você ir atrás daquilo que você quer, Uau! sabe? Uau! Então, eles me ensinaram isso desde muito cedo. Então, com 8 anos, quando meu pai foi embora, era eu e minha mãe, meu irmão, que era pequenininho, tinha 1 ano, e minha avó. E a gente chegou, então, assim, meu pai não podia mandar dinheiro pra gente se manter. Ele pagava a dívida, minha mãe abriu um salão e eu, com 8 anos, estava lá fazendo unha com ela, sabe? Uau! Pra gente realmente se sustentar e tudo mais. Meu irmão era muito pequena, minha avó, né, ajudava a cuidar da casa. Então, essa realidade que eu vivi desde muito cedo me fez despertar um olhar de que empreender é a melhor solução para você alcançar aquilo que você quer. Né? Porque você estar dentro de um CLT, eu respeito muito, mas não foi aquilo que eu fui ensinada, né? O sonho da minha mãe era que eu fosse servidora pública, pra você ter ideia, porque ela não queria que eu passasse pelo que ela passou empreendendo. Mas aquela força de vontade dela, do meu pai, e as coisas que eu vi fez com que eu realmente olhasse para aquilo de uma forma que eu quero seguir esses passos dele para conseguir fazer com que os meus sonhos se realizassem, né? Eu nunca não vim de uma família eh, miserável, meus pais tiveram condições, né? Depois que eles quebraram, óbvio, a gente passou por algumas necessidades, mas assim, eu sempre vi que a partir do empreendedorismo é que realmente eu conseguiria chegar onde eu queria, tanto dos meus sonhos, objetivos e tudo mais. Então essa é a Natália pequena, assim, sonhadora no nível máximo Caraca! e que sempre acreditou que é possível realizar as coisas, sabe? A partir do momento em que você se dispõe a isso. Uau! Que massa! Gente, hoje é dia de histórias sensacionais. Hoje é dia de você que está nos assistindo entender que você não é o escolhido para sofrer, para as coisas dar errado na sua vida, que só você que quebra, que só você que sofre. Não! Hoje nós estamos contando história de pessoas que não desistiram, que não desanimaram, que acreditaram e que venceram na vida. E se eu venci, a Natália venceu. Você que tá aí do outro lado, é você mesmo, você olhou pro lado, né? Mas é você. Vai vencer também, desde que você não desista, desde que você não desanime, desde que você entenda que o piloto dessa embarcação, dessa aviação é você, tá bom? Fechou? Tamo junto. E uma coisa que é muito engraçada, né, Iraci, é que eu sempre digo que não existem pessoas fracassadas. Uhum. Existem pessoas que desistem. Porque no nosso caminho, principalmente quem é empreendedor, né, sabe que existem montanhas, altos e baixos, mas que você precisa, para você alcançar o sucesso que você tanto deseja, é não desistir. Uau! Então, se Incrível. você não desiste, você tá na frente de 98% das pessoas. Porque se aquilo que você fez no momento não deu certo, você não errou. Você não precisa desistir, você aprendeu a não fazer mais aquilo. Uau. E não simplesmente você pegar e, ai, eu tô investindo num negócio, gastei ali o dinheiro que eu tinha, não deu certo. Ok, você aprendeu. Agora vamos juntar mais uma graninha, fazer e ir para outro. Que pelo Uau! menos você tem um aprendizado do que não fazer. Isso é muito Uau! poderoso. Que incrível! Que papo gostoso! Que aprendizado! Então, e aí a Natália criança foi crescendo, e o que que pulsava no coração dela? Aonde ela queria chegar? Você está hoje, a Natália adulta, ela está onde a Natália criança queria chegar? Eu vou te falar que eu estou num lugar que eu não imaginava que existia. Uau! Porque o que que acontece? Mesmo eu vendo os meus pais ali, né, empreendendo e tudo mais, eu não imaginava que você poderia empreender e ter uma liberdade. Eu achava que meus pais trabalhavam muito, então assim, eles tinham pouco tempo de atenção pra mim, pro meu irmão. Então assim, era corrido. Mesmo que minha mãe trabalhava em casa, era corrido. Então eu via aquilo como um sacrifício muitas vezes deles para com a gente.
Mas eu descobri que não precisa ser assim. Que hoje, né, minha mãe fala que o olho do dono é o que engorda o gado. Mas eu falo pra ela assim, né? Ela pode até estar assistindo esse podcast. Mas eu falo assim pra ela, mãe, é o olho, mas não as suas mãos. Uau. Então, a gente não precisa estar 100% dentro do nosso operacional hoje. Eu preciso, primeiramente, pensar de forma inteligente. E quando eu penso de forma inteligente, eu olho os resultados, eu olho a minha equipe, eu olho tudo que eu tenho dentro da mesa e eu não necessariamente preciso botar a mão. Então, o lugar que eu estou hoje é um lugar que eu não sabia que existia. Então, quando eu comecei a empreender, era óbvio, eu ficava, sei lá, de 12 a 18 horas na empresa. Eu comecei com 17 anos, né? Uau. Então, eu era muito nova, então não sabia como fazer. Eu fazia conforme eu tinha, mas eu sempre fui muito curiosa. E essa questão da curiosidade foi algo que me ajudou muito. Porque eu não esperava alguém me falar alguma coisa para fazer. Eu ia lá, pesquisava, via que estava errado e eu achava uma forma. Então, hoje, nós que somos empresários, nós temos que entender que nem tudo vai cair na nossa mão. Nós vamos ter que muitas vezes ir atrás das coisas, ir atrás da solução, ir atrás dos clientes, ir atrás. E muitas vezes o empresário ele tem a noção de que só abrir, por exemplo, uma porta hoje, abrir um negócio e lá comprar uma mercadoria e colocar dentro desse local, vai vender. Mas não, se você não olhar o ponto que você escolher, se você não olhar qual que é o seu diferencial competitivo hoje, se você não olhar, por exemplo, o que o meu concorrente faz, porque a gente, na minha época, quando eu comecei, era assim, ai, você não pode olhar o concorrente, não. Nossa, você tá querendo copiar o concorrente. Não, essa é uma mentalidade escassa. É uma mentalidade de que, se eu não sei o que o meu concorrente tá fazendo, como que eu vou saber se eu sou diferente? Então, eu preciso sim fazer pesquisa de mercado, eu preciso sim Uau. entender. Então, hoje, eu falo que quando eu iniciei, eu errei demais. Mas esse aprendizado do erro me trouxe aonde eu tô hoje, que é o lugar que eu nem imagino que existia esse lugar, sabe? Uau, que top. Nath, você tocou num ponto bem interessante, que é o ponto do o olho do dono é que engorda o gado, né? Quantos empresários. Eu venho também dessa lida de empreender e de que achar que as coisas só funcionam se eu estiver lá dentro e que realmente o olho do dono é que engorda o gado. Até o ponto que eu descobri como que surgiu. Você sabe como que surgiu esse ditado aí? Então, esse ditado aí foi interessante. Eu vou até abrir isso para vocês aqui. Porque por que eles falam que o olho do dono é que engorda o gado? Porque quando o fazendeiro ia vender o gado, antigamente, eles não vendiam no peso. Eles vendiam no No olho. olho. Eles vendiam no olho. Então o comprador chegava e falava assim: ah, esse bezerro aí, esse garrote aí tá dando X, arroba X. Aí o dono falava: negativo, tá dando X. E acabava que ele sempre aumentava a arroba do boi dele. Então, por isso que ele falava que o olho do dono é que engorda o gado. Só que aí as pessoas pegaram isso e falaram: não, eu tenho que estar dentro do meu negócio, em cima, fazendo, botando a mão em tudo, porque é o olho do gado, do dono que engorda o gado. E quando, na verdade, era olhar e falar assim: não, esse boi dá 200, né, arroba. E ele falou: não, dá 250. E acabava que o fazendeiro, que dono do gado, é que realmente acabava ganhando, porque ele tinha mais força e ele vendia mais caro ali pra, Exato. dizendo pro cara: não, eu conheço o gado, rapaz, eu sei, meu boi aí tá pesando mais. Então, foi daí que surgiu até uma curiosidade, né? Você já É. sabia dessa? Eu sabia, mas assim, não sabia que eles não pesavam na época, mas eu sabia que eles olhavam e colocavam preço naquilo. Era, por isso eles olhavam e colocavam o preço e falavam assim: não, é porque não tinha o peso, era no olho. É. Entendeu? Então, tipo, quem levou o tiro que confira os buracos. Ai, que legal, gente. Empreender é maravilhoso. Eu sou empreendedora, eu acho que eu sou empreendedora desde que eu nasci, cara. Eu sou empreendedora, eu sou negociante. Eu É. lembro que eu negociava, muito top, isso é muito bom. A vida de empreendedor é maravilhosa. É uma vida solitária? É solitária, mas é incrível. Mas o aí Marimar, tem que encontrar comandante, né? tem que Pra não ficar solitário. tem que me encontrar para não ficar solitária. É isso aí. Exatamente. É isso aí.
Qual foi a maior dor que você sofreu quando você era criança ou na sua adolescência? O que você mais sentiu falta? Se você voltasse lá. Eu posso te falar que o que eu mais sofri não foi nem quando, né, eu era adolescente, eu já estava na fase adulta da minha vida, que foi quando eu achava que você empreender era você estar 100% ali voltado, a tudo do seu negócio. Eu não achava que ninguém era capaz como eu era capaz. E aí eu descobri que esse ego, essa superioridade, ela não te leva a lugar nenhum. E ela só me levou para um único local, que eu tive uma depressão muito forte, né, que eu trabalhava Depressão? muito, e foi exatamente quando a minha filha nasceu. Você Então é eu mãe! sou Eu não sabia! sou Olha! mãe de uma menina de 8 anos já. Linda! E quando a Lívia nasceu, eu organizei a empresa toda para que eu conseguisse ser mãe. Mas naquele momento eu estava olhando para a minha organização e não para processos. Então, quando eu ganhei a Lívia, com 2 dias eu tinha que estar na loja de novo, porque a minha equipe simplesmente me deixou na mão. Mas eu não entendi por que que eles fizeram isso, né? Mas é porque eu não entendia de uma coisa muito importante dentro do empreendedorismo: pessoas. E isso me levou para um buraco muito grande, porque foi quando eu comecei a trabalhar mais ainda e eu deixei a minha filha de lado nos primeiros 3 anos dela. E isso me levou a uma culpa gigantesca. Então foi quando eu resolvi realmente mudar a minha vida, do momento que a minha filha falou pra minha mãe, né? Que minha mãe ficava mais com ela do que eu. Falou pra minha mãe, mamãe, aí foi quando o meu mundo acabou. E aí eu falei, eu amo o meu trabalho, mas ele não pode ser superior à minha família, o tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. Então, foi literalmente o fundo do fundo pra mim, aonde eu comecei a olhar e falar: o que que eu preciso fazer? Porque só o dinheiro não basta se você perde tudo. E eu perdi literalmente tudo. Eu tinha condição financeira, né? Nós tínhamos uma loja já muito reconhecida, nós vendíamos muito bem na internet, e aí veio a pandemia. Foi quando na pandemia eu descobri que eu tinha tudo, entre aspas, que o mundo te vende, mas eu não tinha ninguém do meu lado pra compartilhar tudo que eu conquistei. Então, foi quando me deu um baque, assim, muito grande na minha vida e eu falei que eu iria empreender porque é algo que eu amo, eu nasci pra isso, mas que eu precisava achar uma nova forma de fazer isso. Então foi através disso até, então, desse maior caos da minha vida, que eu me encontro no momento que eu tô hoje. Então, eu falo pra todo mundo, né, que se você tem hoje uma gestão de forma inteligente, um marketing que realmente funciona e o setor de vendas que vende pra você, você consegue ter mais liberdade pra curtir a vida com quem você ama. Porque de nada adianta hoje você ter dinheiro e você ser refém da sua empresa. Você continua na mesma prisão. Caramba, meu. Você continua. Todo mundo. É muito engraçado que o mundo, os empresários, eles correm muito atrás do dinheiro. Muito. Muito mesmo. E aí só chega um momento que você correu atrás do dinheiro, que aí você vai olhar ao redor pra ver o que você tem. Uau. E aí é nesse momento que você olha e fala: eu acho que eu não tenho nada. E é nesse momento que eu me encontrei, foi o maior caos da minha vida. Que foi quando eu comecei a mudar o meu pensamento em relação a isso, e é isso que eu faço hoje para que os empresários, eles entendam que é possível, principalmente você que é mulher, sabe? É possível. Você não precisa escolher entre empreender e ter uma maternidade. Você não precisa escolher entre ser esposa e ter uma empresa. Não precisa. Você pode ter os dois. Uau. Mas para isso, você precisa pensar com a cabeça, olhar para o seu gado, mas você não necessariamente precisa alimentá-lo. Uau. E Fantástico. Caramba, meu, que tudo. Muito forte isso. é muito forte, porque não adianta, sabe? Nós, humanos, Iraci, nós somos baseados em pessoas. Então, até então, que eu sempre falo hoje, né? Dentro da parte de marketing, você é a cara da sua empresa. Não adianta. Eu, na minha loja,
As pessoas, eu colocava várias blogueiras maravilhosas para ir lá provarem as roupas e tudo mais. Mas o que que acontecia? Quando eu provava, mesmo que eu não tinha o corpo perfeito, mesmo que eu não sabia falar da forma perfeita como elas faziam, mesmo que eu não sabia editar os vídeos da forma perfeita na época que elas faziam, mas eu vendia mais. Porque não adianta, as pessoas elas se relacionam com pessoas e elas se identificam com aquilo que você é. Então não adianta muitas vezes, né, eu falo, você querer fazer milhões de coisas mirabolantes, sendo que você é a peça principal hoje daquilo que você faz. Uau, uau. Então, foi essa a minha maior dor que eu tive, mas assim, eu falo que quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais como descer, só tem como subir. E aí foi quando eu comecei a minha caminhada subindo, me mudando, entendendo que não adianta ter ego, que você que é empresário, você precisa sim entender que tem pessoas que são melhores que você. Graças a Deus, eu peço todos os dias para Deus, falei assim, Deus, que coloquem na minha equipe pessoas que são melhores do que eu, porque aí sim a gente vai crescer. Porque aí sim, que não tem essa competição, sabe? Que você consiga entender de verdade qual que é o propósito por trás da sua empresa. Porque não tem a ver com o produto que você vende. Tem a ver com a solução que o seu produto traz na vida das pessoas. E é isso, todo mundo vende essa taça, mas ninguém vende a taça para matar a sede com a água ou com o suco. Essa é a diferencial. E aí sim você vai vender muito. E aí, além de você vender muito, você vai ter pessoas competentes ao seu lado e você vai poder curtir com a sua família. Porque o propósito final de você empreender, eu acredito, é que você tenha liberdade para você poder usufruir e pagar uma escola boa, para você ter uma casa boa, para você ter um carro bom. Mas do que adianta isso, sendo que você não tem ninguém para estar com você nisso? Uau. É muito interessante te vendo falar, é lindo, porque existe muita verdade, você realmente é algo que transformou a sua vida, a gente pode perceber. E tem uma passagem na Bíblia, Natália, que fala-se do homem louco, né? Do cara que não tinha família, não tinha filhos, ele resolveu empreender, ele resolveu fazer grandes plantios, ele plantou muito, ele colheu muito, ele fez. Aí conta a parábola que ele fez um grande depósito e depositou muita coisa lá dentro, muito cereal, assim, para a vida toda. Então ele prosperou de uma maneira muito grande. Aí diz que ele coloca, e depois que ele coloca todo ali o seu mantimento, todo aquele cereal, toda aquela riqueza dentro daquele celeiro, aí ele respira e fala assim: ó, minha alma, agora tu pode descansar, que tu tem muito em abundância. Aí é muito assustador o texto, porque ele diz assim: louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo que tu tem feito, para quem será? Tem tantas pessoas, Natália, juntando, 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 para deixar tudo para um pet. Ou para deixar para ninguém. Para quem é? Está escrito que o homem bom deixa herança para os seus filhos. Por quem que eu saio todos os dias da minha casa? Por quem que eu acordo cedo? Por quem que eu trabalho? Por quem que eu me esforço? Exato. Se não tem ninguém para eu deixar. Se não tem um propósito maior. Exato. Então, qual é o teu porquê? O teu para quem? Quem é que te inspira? Quem é que te instiga a trabalhar, a ser melhor, a querer uma prosperidade, uma abundância financeira? Para quem? Tem muita gente que tem tanto e é infeliz porque o que é gostoso mesmo é fazer o churrasco, o feijão, chamar a galera e É, correr pro abraço. é verdade. E Uau, é uau, cara. verdade. Isso é muito verdade. E uma coisa que você falou do porquê e pra quem, eu sempre digo que as pessoas que desistem, o porquê e o pra quem delas é muito fraco. Porque se você tem um propósito que é maior do que a proposta, você não desiste da proposta. Uau, Você continua. Você se mantém firme, independente das tribulações que aconteçam no meio do uau. caminho.
Porque todos os dias, quando, né, eu passei por esse momento, e aí, enfim, eu me separei, e aí eu comecei do zero, vim para São Paulo de novo, eu vendi a empresa, mas enfim, eu olhava pra cara da minha filha nesse processo todo, que eu já estava com uma vida consolidada, né, já estava tudo organizado, e quando eu decidi mudar de vida, né, vir pra parte que eu sempre amei, que inclusive é até uma coisa muito engraçada. Quando eu tinha 16 anos de idade, eu fiz um teste vocacional. E aí, nesse Oh, teste vocacional, vou dar um parênteses aqui só pra vocês entenderem. Fiz um teste vocacional com só falta tu dizer 16 assim, eu nunca anos. contei isso. Com 16 anos. E eu fui na psicóloga que minha mãe pagou pra mim. E ela falou: olha, vamos fazer um teste pra ver, né, onde você se encaixa melhor. Aí, na época, olha como a minha crença era baixa. Ela falou assim pra mim: olha, você daria muito certo com publicidade, propaganda, com jornalismo, com marketing e tal. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim: isso não dá dinheiro. Eu não vou fazer isso. E segui a minha vida. Eu queria muito medicina na época, né? Mas eu queria medicina por causa da minha mãe. Minha mãe falava que médico ganhava bem. E eu queria ganhar bem. O foco da minha vida no início era que eu queria ganhar bem. Eu queria viver os sonhos que eu queria. E aí eu não. Aí eu fiz o cursinho o primeiro ano, prestei vestibular para medicina, mas eu não passei, porque era muito concorrido na época. E eu tinha que fazer mais um ano de cursinho pra mim conseguir passar, mas eu tinha certeza que eu passaria. E aí então, a minha segunda opção que eu fiz era que eu passei em arquitetura e urbanismo. Eu falei, vou fazer arquitetura e urbanismo. Só que passou-se 10 anos. Exatamente quando eu fiz 26 anos. Foi quando eu mudei a minha vida e fui trabalhar somente com o quê? Me fale. Meu Deus, marketing, televisão, só não televisão. Meninas, com marketing, Com publicidade. marketing. Eu falei, gente, que loucura é essa, né? Então, assim, o que eu falo às vezes é pra você muitas vezes tem que seguir seu instinto também, daquilo que você é bom. Então, se você descobre aquilo que você é bom, É porque, tipo isso, você já tinha sua loja, que nem você falou. Você tinha loja, as blogueiras faziam, mas não vendia. Mas na hora que você botava. eu já fazia É porque a isso. pessoa, Natália, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim: as pessoas, elas compram a verdade. Não adianta você querer vender mentira, por mais que seja pela internet. As pessoas compram verdade. Exato, E o que se mantém é a verdade. exatamente. É aquilo que você passa. Entendeu? Até o algoritmo do Instagram, ele sabe quando você tá usando filtro. É E ele não verdade. entrega tanto. Porque ele quer a tua verdade. Ele quer Verdade. os vídeos que não tem filtro, os vídeos que não tem tanta coisa assim, entrega mais. Inclusive, você falando nisso, Ah, é? eu vou falar uma dica aqui pra você, né, que aí que tem a sua empresa, quer divulgar seus produtos. Nós estamos numa tendência, justamente isso que você falou do Instagram, nós estamos numa tendência que são conteúdos lo-fi. 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 Conteúdos lo-fi são conteúdos espontâneos. São conteúdos que não são tão editados, que não são tão parecendo que foram feitos para aquele momento, mas são conteúdos que parece que você abre a câmera, você fala, você coloca uma legenda bem básica que o próprio Instagram tem. Esses conteúdos estão performando mais. Olha. Por quê que eu tô falando isso pra você? Isso a gente tem até métricas pra comprovar isso. Você vê, por exemplo, no TikTok. O que bomba no TikTok hoje? É você mostrar a sua vida na real. É você ir lá, gravar o vídeo e já subir na plataforma. Diz que o feio tá na moda, minha gente. Esse negócio. É isso! O feio tá na moda. E aí, por quê? Porque as pessoas, elas estão atrás da verdade. Elas estão atrás de quem é de verdade. De sem me maquiar e. Não, óbvio, você não vai ficar feio também pra fazer as coisas, porque senão você vai perder seu brand, É, né? você tem que ser você. Mas assim, cara, tem tanta gente que quer fazer aquelas coisas cinematográficas, que demoram horas pra fazer. E às vezes você tá tão perdendo tempo com uma coisa que as pessoas querem ver. Por exemplo, quando eu tinha minha loja, a gente mostrava os nossos bastidores.
as meninas batendo o sino que a venda tinha feita, a outra mostrando como que combina uma roupa com a outra. As pessoas ficavam loucas e alucinadas pra ver isso. Não só pra ver a roupa pronta, mas o porquê que aquele jeito, que a gente montou daquele jeito. E é isso. Então, se dentro hoje do seu processo, né, de marketing, você não conseguir mostrar o processo, as pessoas elas vão se conectar muito pouco. Porque só venda, catálogo e venda e catálogo e venda e catálogo, as pessoas não aguentam mais. Se cansam, é. Desde 2020 que a gente teve a pandemia, a gente teve um boom, né, do marketing digital ali. E nesse boom do marketing digital, o que que aconteceu? Todo mundo começou a vender coisa na internet. Todo mundo, eu tenho certeza que você de casa comprou um curso da internet. E aí não fez, ou se arrependeu, enfim. Então, o marketing hoje nós estamos vivendo um processo de profissionalização. O que é esse processo de profissionalização? É literalmente quando as pessoas hoje, elas não caem mais no gatilho mental, elas não caem mais, por exemplo, na promessa de que com 7 dias você vai poder assistir, pagar e depois você pode voltar. Elas não acreditam mais nessas coisas, porque já teve muito. Então agora, quanto mais nós que somos, né, produtores de conteúdo, que nós somos empresas que queremos vender os nossos produtos, nós precisamos o quê? Mostrar o quê que você acabou de falar? A É verdade. verdade. A verdade. E as pessoas se conectam com isso. Então, esse modelo lo-fi, ele veio para ser muito disruptivo. Por quê? Porque antigamente o empresário ou o produtor de conteúdo ficava assim: ai, mas eu preciso fazer uma escova primeiro para depois gravar. Ah, mas aí eu preciso de um editor para editar os meus vídeos. Ah, mas eu preciso de uma arte impecável. Eu preciso tirar foto no estúdio porque eu tenho que ficar impecável. Não. Você vê que os conteúdos que mais estão performando são o quê? Você se maquiando e falando. Você, muitas vezes, Acordando, ainda deitado, brincando com a criança, com o pet. É isso, amiga. Meu porque é Deus. dia a dia, é realidade. As pessoas estão cansadas do que não é real. Do que é muito distante da realidade delas. Porque se ela olha, por exemplo, uma Ferrari passando e a realidade dela, minha filha, ela vê um malemar, um Fusca. Eu tô achando que. Eu acho que esse excesso de vida perfeita da internet tá adoecendo muita gente, porque a pessoa começa a se comparar. Por que a vida dela é tão boa e a minha, essa desgraça, essa coisa ruim? Por que o casamento dela? Por que isso? Por que aquilo? Então, vai cansando as pessoas. E o recado é o seguinte: é, pare de comparar sua vida com a vida das outras pessoas. Nem tudo que você vê no Instagram é verdade. É maquiado, sabe? É criado, é feito. As pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Inclusive, tem pessoas aí na internet falando assim: ah, o que vende é o mundo ideal, não é o mundo real. Mas nós precisamos viver o mundo real, entendeu? O mundo ideal é mentira, é fachada, entendeu? E nós temos que viver o mundo real, a realidade. É com isso que as pessoas se conectam e as pessoas de Deus, elas mostram o mundo real, a realidade nua e crua. É sobre isso. Exato. A gente pode ver, por exemplo, a Virgínia, né? Hoje é um dos maiores marcos da internet. O que ela mostra? Só A vida dela como um todo. Ela mostra ela lá com os filhos, ela mostra a academia, ela mostra tudo. Ela mostra a vida real. Que muitas vezes pra gente é, meu Deus, meu sonho é ter uma casa daquela, não sei o quê. Mas é a realidade é a dela. realidade dela e tudo bem, porque, né? E tudo É bem. dela, e, enfim, mas E por isso que engaja tanto. E se nós começarmos a mostrar a nossa realidade, o nosso mundo real, a gente também vai conseguir. Por quê? Porque existem pessoas também como nós. A Vigília atinge o topo dela. Exato. É a realidade dela, mas ela mas não começou daquele jeito. Sempre vai existir alguém que tá um degrau abaixo da sua escada. Com toda certeza. Então, muita gente chega falando assim pra mim: ai, mas eu não sei falar, não sei fazer isso. Mas não é porque não sabe, é porque as pessoas têm medo de se expor. Mas se a gente pensar que sempre vai ter gente à frente de mim e sempre vai ter gente atrás da onde eu estou, pra que eu vou ficar olhando muitas vezes só pra frente, se comparando com só quem tá na frente? Eu preciso também pensar que eu posso ajudar as pessoas que estão atrás.
E a partir desse momento, eu tiro esse processo de comparação e começo a viver realmente a minha realidade e sou muito mais feliz comigo mesma. Uau! É sobre isso, sabe? Exato. Mas bora continuar o nosso voo. Gente, que papo legal. Você tá gostando, amiga? Fala aí. Não, muito. Tá. Assim, já tirou. Você aí que tá assistindo já tirou muitos insights daqui. Se não inclusive. tirou, tá perdendo tempo, hein? Exato, Tá tá- acontecendo muita coisa, tá tendo muita entrega aqui. Natália, fala pra mim. Eu já te perguntei qual foi o tempo mais difícil da sua vida. E você falou que foi o momento. Cara, foi louco isso, hein? Ver tua filha chamar tua mãe de mãe. Foi difícil. Você falou, caramba. E não é questão de, é porque é ciúme, não. É porque você percebe que foi substituída. Eu acho que não é nem sobre a sua substituição. É pra você olhar, por exemplo, eu não lembro das fases dela até aos 3 anos. Então, assim, por exemplo, o primeiro andar. Eu não lembro. Eu não estava. Ela não estava compartilhando isso comigo. Ela estava compartilhando isso com outra pessoa, com a babá dela, com a minha mãe. A introdução alimentar, A primeira fala, a primeira fala, eu não estava o presente. dentinho. E são coisas, Ira, que não voltam. Não. Não voltam. Você pode tratar na terapia, você pode fazer milhões de coisas, mas o tempo não volta. Não tem como eu voltar lá na época que ela tinha o primeiro ano, que ela andou. Não tem como voltar. Não tem como voltar lá na introdução alimentar dela. Não tem como voltar. Então, o que nós temos que fazer? Não tem como eu arrumar o passado. Não. Mas tem como eu escrever uma nova história a partir Isso. daquilo que eu fiz. Isso. Então, assim, o que eu digo hoje é que eu aprendi muito. Foi um processo muito grande pra mim e pra minha filha juntas hoje, pra nós termos a conexão que nós temos hoje. Mas foi um processo. Então, assim, às vezes tem coisas assim, ela tem 8 anos hoje, né? Então ela já é, minha filha, espertíssima. Inclusive youtuber, tá? Pra você ter uma ideia. Ai. Quero ver. E aí ela pergunta assim pra mim assim, mamãe, tal coisa. Aí eu, tem coisas que eu não lembro. Tem coisas que eu não lembro. Por quê? Porque eu não estive presente. Então, quando você tem uma perda que é sobre tempo, sobre vivência, sobre momento, ela não vai voltar. Enquanto você tá perdendo dinheiro, bens, isso você conquista de novo. Mas perder momentos com a sua família, com quem você ama, com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, isso não vai voltar. Tem como você consertar daqui pra frente, mas voltar não volta. E é interessante você falar isso também, Natália, que é importante você entender que você fez o que você pôde fazer naquele momento. Exato. Que aquela foi a tua realidade. Exatamente. E se perdoar, né, que eu acho que isso você já fez, é dizer, caramba, eu não posso voltar atrás. Também não posso carregar esse fardo pro resto da minha vida. Não tem como. Era o que eu pude fazer. Então, você deu o melhor que você pôde para sua Exato. filha. Porque eu tenho certeza que você não deixou sua filha lá porque você simplesmente não queria ficar com ela. Mas porque você dizia assim, quem que vai dar a comida dela? Quem vai botar comida na Quem vai mesa? botar comida na mesa? Porque você passar 3 dias com a sua filha e logo no terceiro dia ter que trabalhar. O que é isso, gente? Não é ganância. É uma realidade. Realidade. Porque senão o futuro da tua filha, o teu empreendimento, ele ia cair por terra, tava na mão dos talvez outros. poderia ser até pior. Até pior. Então você, de resguardo, como a gente chama, você Parida. recém-parida mesmo, voltar pra uma loja. Você é uma guerreira, mulher. Recém-parida. Mas é o que eu falo. Você é guerreira demais. Isso é só pra quem é forte, isso é só pra quem tem garra, isso é só pra quem tem determinação. Exatamente. Porque imagina uma mulher com 3 dias de parida, a gente fica chupada, tem que passar uma maquiagem, a barriga tá ali informe ainda. E você ir lá, meus parabéns. Obrigada, viu? Tira o chapéu pra você. Obrigada. Uau, é sobre isso. Qual foi o momento mais feliz da vida da Natália? Olha, o momento mais feliz da minha vida, é óbvio, né? Foi o nascimento da Lívia. Foi Mas, lindo, assim, foi lindo. Foi lindo. Foi normal? Não, foi cesariana. Meu Deus, você voltou pra loja pra trabalhar cesariana 3 dias? Cesariana. Gente do céu, o que é isso? Cesariana, mas assim, fora o período, né, do nascimento da Lívia,
E óbvio, né, o meu nascer de novo em Jesus, que eu falo que eu tive um período de nascer de novo, então, que eu fui com 15 anos quando eu conheci Jesus. Tirando essas 2 partes, eu acredito que a parte mais feliz foi foi quando eu casei de novo. Ai, que lindo! E porque foi realmente, assim, quando eu vi que as promessas do Senhor, elas se cumprem para aqueles que são justos, para aqueles que são filhos, sabe? De que você pode ter feito escolhas erradas, você pode ter ido para momentos errados da sua vida, você pode ter feito várias coisas erradas, mas que a dupla honra, né, de você ter muitas vezes escolhido e você se arrependido e você ter, né, ido ao Senhor para que ele te dê o direcionamento certo, ela acontece. Então, pra mim, o meu casamento foi literalmente a vinda quando Jesus colocou no meu coração de que é possível, independente do que deu errado ou certo no passado, é possível você viver a plenitude daquilo que ele quer pra sua vida, sabe? Uau! Então, foi um dos momentos muito felizes da minha vida, onde eu vi promessas do Senhor sendo cumpridas, sabe? Então, foi lindo. Ai, que lindo, Nath. É muito bom ver você falando É isso. lindo. E hoje você está muito realizado. Fala um pouco para nós, dessa sua especialidade aí, do que você faz, que você está contribuindo para a sociedade, para um mundo melhor, para empresas melhores, para ajudar empresários. Fala aí, fala sobre isso. Então, depois desse meu baque, né, com a Lívia, que foi que mudou muito, eu estava né, eu já estava em depressão, enfim, e eu comecei a entender mais sobre inteligência emocional. Foi quando eu conheci o Paulo pela internet, Paulo Vieira, e aí eu fiz método CIS. Foi quando a primeira coisa que assim, mudou muito a minha mente. E aí, nesse meio tempo, o Paulo e o Pablo estavam fazendo uma live. A gente tem que agradecer esses caras, Não, né? mu demais. A gente Eu tem que honro. agradecer. Muito obrigada, Pablo. Muito obrigada, Paulo Vieira. Muito obrigada a todos que têm se dedicado à inteligência emocional, se dedicado a nos ajudar, porque eu estou aqui por causa de Pablo, estamos aqui, tu está aqui por causa de Paulo Vieira. Por quê? Porque foram pessoas que chegaram Exato. e nos trouxeram realmente. Exato. E aí, quando eu vi essa live do Paulo com o Pablo, na época, eu olhei pro Pablo e falei assim: Meu Deus, ele fala umas verdades que muitas vezes as pessoas não têm coragem de falar, e é real isso. E aí foi quando eu quis mudar um pouco da minha vida, e foi quando eu me mudei para São Paulo. E aí eu vim trabalhar com o Pablo, né, na parte do e-commerce dele. E a partir disso eu comecei a seguir um novo rumo. Não que a loja não deu certo, eu fiquei 1 ano fazendo gestão da loja à distância, morando em São Paulo. Mas eu queria achar um propósito que realmente queimava no meu coração. Que na época eu entrava na loja, eu achava que aquilo não era o que realmente era pra ser. Eu amava pessoas, eu amo pessoas. E eu gostava, e aqueles 10 anos, o que eu mais gostava era ir no provador, conversar com todo mundo e ficar lá enfim, as pessoas falam da vida delas dentro de um provador. E aí eu comecei a ver aquilo e falei, eu quero seguir um outro caminho. A gente tinha muito resultado já, né, falando de marketing na nossa empresa. Quando eu cheguei em São Paulo, a convite para trabalhar, né, no e-commerce do Pablo, eu falei, nossa, realmente, que coisa engraçada. Você olha uma hora na TV e depois você tá aqui, sabe? É muito doido. E aí depois, óbvio, né, fiquei na parte de social media do Pablo, e aí eu fui seguindo outros caminhos, né? Então depois eu fui pro Ricardo Eletro, cuidei toda a parte de marketing dele. Depois eu fui, depois de 3 anos, olha isso, eu fui transformada através do Paulo e fui, depois de 3 anos, trabalhar com ele. Então, e aí, dentro disso tudo, o que que eu fiz? Eu juntei a minha experiência como empresária, nesses anos todos, né, que eu empreendi, com o conhecimento dos maiores bastidores do marketing. E aí eu criei uma metodologia, que eu falo que é o norte, né? Norte é a nossa metodologia, que é a direção que o empresário precisa hoje. Através de atração de cliente, através de venda, que a gente trata 2 pilares muito grandes, que é o marketing e a venda. Por quê? Porque existe uma guerra gigantesca nas empresas, que é assim, o marketing traz lead, comercial fala que tá ruim.
Aí o marketing fala que o comercial não sabe atender. E aí vira uma guerra. E aí a gente pensou o quê? Que juntando essas duas partes, porque qual que é o nosso foco? É fazer com que o empresário tenha resultado, independente daquilo, se o marketing é o melhor, se a venda é o melhor, independente, a gente precisa dar resultado. E foi através disso que no ano passado, né, eu tive quando eu cheguei aqui, né, mesmo eu trabalhando para os players, eu tinha uma agência de marketing. E aí eu estava vendo que no meio do caminho, o que que acontece? A pessoa queria terceirizar muitas vezes algumas coisas da empresa dela. Por exemplo, ah, eu tenho uma empresa de copo. O dono ia lá, contratava a gente como agência. Ah, faz aí. Mas ele estava terceirizando a maior das responsabilidades da marca dele, que é o quê? Como você é visto, o que que você, como você quer, quais são os clientes, você que entende mais do seu negócio, não é uma pessoa terceira. E aí foi quando no ano passado eu mudei, né, o nosso business todo para quê? Para ajudar hoje o empresário a fazer o marketing não só terceirizado para uma agência. Óbvio que você vai precisar de pessoas para fazer, que o empresário não tem condições hoje de fazer tudo, mas para você entender aquilo que funciona para o seu negócio, para aquilo que você precisa fazer, que muitas vezes é o quê? Ah, vou lá e vou fazer uma arte e subir no Instagram. Isso não vai te dar resultado. Agora, se você muitas vezes ir lá, aparecer, explicar os benefícios, e não só falar, esse copo é de vidro, ele tem uns frisos assim, tal coisa. Isso aqui, ninguém quer saber disso. Agora a pessoa quer saber o quê? Se você comprar esse copo, o que que vai acontecer? As pessoas vão te chegar de outra forma. Esse copo traz muito mais elegância. Faz com que as pessoas olhem para você de forma diferente. Vai fazer com que, se você colocar uma água nesse copo, você vai conseguir ter a percepção de grandeza. Grandeza, celebração, festa, né? É isso. Agora não adianta eu olhar para esse copo só como se fosse um vidro, que é o que a maioria das empresas fazem hoje. Elas falam a especificação. Tem altura, tem uma largura, é feito disso, daquilo. Isso não vai vender. O que vende é emoção. A gente sempre vai vender através da emoção. E o que vai justificar para a pessoa comprar é a razão. Mas se você começar qualquer coisa com a razão, você não vai conseguir vender para essa pessoa. E foi através disso tudo, de todos esses conhecimentos que a gente se juntou para essa metodologia, aonde hoje nós ajudamos empresários na parte de marketing, né? Marketing para negócios, somos voltados para isso. Uau, que top, gente. Isso é sensacional. Estamos chegando ao final do nosso IraCast. Quero te agradecer por Obrigada. você ter vindo, por você ter tirado um tempo precioso Eu para que estar agradeço. aqui, para que a gente possa levar essa mensagem a outros empresários, outras pessoas, para dizer para essas pessoas que eles não estão só, que o empresário não está só, que tem gente, alô, empresário, que está se preocupando com você, que está estudando para que você tenha sucesso no seu negócio. A gente sabe que você não tem tempo, a gente sabe que a sua vida é corrida, que é mil e uma coisa na sua cabeça, mas ó, quer ter sucesso? Não anda só, contrata uma equipe de marketing que vai te ajudar, tá É. bom? Natália, deixa tuas considerações finais olhando aqui para essa câmera, como se tivesse assim, nossa, 8 bilhões de pessoas te assistindo e essa fosse a mensagem da sua vida, aquilo que você queria deixar para todas essas pessoas. Fala aí. Bom, quero deixar uma mensagem para você, né, que é empresário, empreendedor, para que você não desista daquilo que queima dentro do seu coração, sabe? Porque eu sei que muitas vezes é solitário, como a gente disse, é difícil, às vezes a gente encontra em momentos que a gente não sabe o que fazer. Mas procure pessoas que vão poder te ajudar e caminhar com você nessa caminhada. Mas não desista daquilo que está dentro do seu coração. Porque uma hora pode ser não agora, mas mais pra frente vai fazer sentido pra tudo aquilo que você já fez, tá bom? Esse é um recado meu de uma pessoa que, independente das circunstâncias, vai estar aqui pra te ajudar, né? Eu sei que a Ira vai também ajudar vocês. Então, assim, procurem pessoas boas de coração que estão dispostas a realmente fazerem com que você dê certo e não somente elas derem certo. Uau! E é isso aí. Chegamos ao final de mais um IraCast.
Você que está nos acompanhando aí, assiste tudo na íntegra, pega o que faz sentido para você, pega os insights que foi dado aqui, sabe, as chaves, os códigos, seja o que você quiser entender e usa isso na sua vida, tá bom? E se você tem um sonho de um dia estar também em um podcast contando a sua história, manda pra gente aí, escreve pra gente, porque assim como hoje eu estou aqui, um dia eu estive como você, mas olha onde eu estou, tá? Então, IraCast voando até você e a nossa bagagem é a sua história, tá bom? Um grande beijo, Deus abençoe sua vida, seu lar, sua família, e é sobre isso. Tamo junto!